gente vai atuar, né, na comunidade. Então, assim, vocês vão estar lá vivenciando o dia a dia, né, da comunidade, atendendo os pacientes, porque muitos daqui, inicialmente, vão sair e vão trabalhar, às vezes, numa unidade de saúde, né? Alguns vão partir para o plantão, mas alguns vão para as unidades. Então, é importante vivenciar e se esforçar em estar nesse momento, né? Porque isso vai ajudar muito quando vocês começarem a atuar como médicos, né? Porque hoje vocês estão como estudantes, ainda não carimbam, né? Mas assim que formarem, a responsabilidade vai ficar toda em vocês. Então, é importante que vocês estejam lá, que não faltem, né, as práticas, para que vocês consigam adquirir o conhecimento, né, fomentar o conhecimento e conseguir atuar com os pacientes. Então, quais que são, né, os nossos temas? Vocês já passaram por todos esses temas aqui, mas aqui a gente vai ter um foco e uma avaliação maior, né? Então, vamos passar pelos ciclos de vida e prevenção, então, saúde da mulher, o pré-natal de alto risco, puerpério, climatério, rastreamento de câncer de colo e as infecções transmissíveis. Saúde da criança, puericultura, acompanhamento do desenvolvimento, desidratação, identificação da violência infantil, PNI, né? Então, Programa Nacional de Imunização tanto para adultos, gestantes e idosos, e os focos principais que são do nosso PNESC, que é a diabetes. Então, vocês vão ter que saber diagnosticar a diabetes. Acredito que vocês já passaram, já tiveram palestras, né, sobre o tema. Então, condutas farmacológicas e não farmacológicas, o rastreamento das complicações e o fluxo de referência. Então, assim, quando eu preciso encaminhar aquele meu paciente? Claro que a atenção básica, né, a atenção primária, ela é a ordenadora do cuidado. Então, mesmo que eu encaminhe o paciente, aquele paciente é meu. Ele não deixa de ser o meu paciente. No entanto, eu preciso saber quando é o momento ideal que eu preciso encaminhar esse paciente ao especialista. O diabetes, vocês estão vendo também no módulo temático agora, né? Que está seguindo junto. Então, a gente tentou casar a palestra para complementar o módulo temático. Então, a primeira palestra nossa vai ser sobre diabetes na próxima terça-feira, com a doutora Ana, que ela vai falar sobre as complicações. E vocês vão ter tratamentos, né? No módulo temático. Acho que diabetes na gestação e esqueci qual outra palestra que vocês têm, mas vão ter de tratamento, diabetes na gestação, e aí a gente tentou focar nas complicações para tentar complementar um pouco mais, tá? E aí o outro foco que é a hipertensão, então diagnóstico clínico epidemiológico, manejo clínico da rotina e prevenções de complicações agudas e crônicas. Então assim, vocês têm que sair daqui sabendo tratar uma diabetes e uma hipertensão, sabendo diagnosticar uma diabetes e uma hipertensão. Então, não dá para sair e ir para o internato sem saber, tá? Obesidade, diagnóstico em todas as fases da vida, conduta não farmacológica e plano de cuidado integral. E a hanseníase. Não sei se vocês passaram algum PNESC que falou mais sobre hanseníase, mas esse a gente vai ter até uma palestra com a doutora Carol em setembro sobre a hanseníase. Então, vocês têm que saber diagnóstico, tratamento farmacológico, manejo das reações e controle dos contatos. Porque a gente sabe que aqui na nossa região do Mato Grosso do Sul ainda existem casos de hanseníase. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente tem que identificar. Porque qual é o problema da hanseníase? É as sequelas. Então, se a gente, como profissional de saúde, fizer a busca ativa e conseguir identificar precocemente, né, fazer o diagnóstico precoce, a gente consegue prevenir as complicações e as sequelas da hanseníase, tá bom? Então, como que vai ser a nossa jornada, né, no PNESC? Então, agora em agosto, né, hoje foi a nossa abertura, e aí a gente vai iniciar a prática na segunda semana. Semana que vem a gente vai ter dia 11 a palestra, então só vai ser a palestra, depois eu vou mostrar o cronograma certinho, tá? E aí eu também vou publicar depois o cronograma, tá? E aí, já na outra semana, a gente já inicia as atividades práticas, tá? Porque, assim, esse semestre vão ter muitas coisas, né? Vão ter muitas avaliações, muitas coisas. Então, assim, a gente vai estar bem corrido. Então, quanto antes a gente iniciar a prática, né? Melhor. E aí, em setembro, então, vão continuar os atendimentos, né? E tem a
entrega do caderno de campo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? Então vai ter que entregar o relatório de campo. Em outubro vai ter a consolidação da prática e o seminário correlacionando com o relatório de campo, que é um caso clínico que vocês vão selecionar lá, quando vocês estiverem atendendo, de um paciente que apresenta síndrome metabólica ou plurimetabólica, né? Aquele paciente que tem dislipidemia, hipertensão, resistência insulínica, e aí vocês vão construir em cima deste caso o relatório de campo. E nesse dia do seminário, todos vão ter que trazer, né, os grupos, os relatórios e os casos clínicos, e aí a gente vai sortear os grupos que vão apresentar, tá bom? Então todos têm que ter feito, todos têm que lançar, porque isso também entra na avaliação. E aí em novembro vai ser a nossa reta final, aí vai ter a entrega do relatório final, a PPC, que vocês já devem ter ouvido falar, né, que vai ser no dia 13 de novembro, e a prova teórica, que vai estar agendada para o dia 24 de novembro. E em dezembro, as devolutivas, revisões e o período dos exames finais, tá? Pode passar. Então aqui, hoje abertura, né? E aí depois da abertura a gente vai falar novamente sobre os grupos para a gente finalizar, né, a divisão dos grupos, para que eu possa enviar a planilha para a CESAL e a CESAL dar o ok para vocês começarem as atividades já na semana do dia 18. A palestra 1, então, vai ser a de complicações de diabetes com a professora Ana Carolina, nessa mesma sala, às 7h30. Do dia 18 ao dia 21, então, vai iniciar as atividades. Então, vocês vão fazer um planejamento com o preceptor, a integração com a equipe de saúde e o levantamento epidemiológico. Então, muitos aqui já estão na mesma unidade, então já tem um conhecimento, né, da unidade, já conhece como funciona o serviço da unidade. Do dia 25 ao dia 11, as atividades, então, vão continuar 2, 3 e 4, então vão ter as práticas e as visitas domiciliares durante as práticas. Na palestra 2, vai ser no dia 18/9, que é sexta-feira, sobre a hanseníase na atenção primária com a doutora Carolina, na sala 711. Tudo vai ser aqui na sala 711, tá? Às 7h30 da manhã. Do dia 22 ao dia 25, vão continuar as atividades e vão continuar na prática clínica. No dia 29 ao dia 2, vamos ter ainda as atividades. E aí vai ter a aplicação, avaliação prática individual do Minisex. Acho que a Luciana falou um pouquinho com vocês. Mas a avaliação do Minisex, quem vai aplicar é o preceptor lá na unidade. A gente vai supervisionar, eu e a Thaís, mas quem vai aplicar é o preceptor. O que é o Minisex? Vocês vão fazer uma consulta um pouco mais rápida, uma consulta clínica, e o professor vai ficar com uma ficha avaliando como é a conduta de vocês, como vocês estão conduzindo o paciente, como vocês estão examinando, tá? Então, vai ocorrer o Minisex. Como o Minisex vai ocorrer geralmente a partir do 6º encontro, o preceptor vai falar com vocês assim: hoje nós vamos aplicar o Minisex, vai avisar previamente, não vai ser assim, chegou de surpresa, vou fazer o Minisex, tá? E ele é individual, então assim, todos terão que fazer o Minisex, que ele entra também como nota de avaliação, tá bom? Professora, mas vai ser com o paciente da unidade ou o preceptor que vai simular o paciente? Não, o paciente da unidade, tá? Vocês, é como se fosse uma simulação mesmo de um atendimento, o professor vai ficar ali com a ficha dele avaliando você em silêncio, vendo como você conduz o paciente. Se a gente não tiver 6 pacientes? Na verdade, assim, tem que conversar previamente com o preceptor, a gente até vai fazer uma reunião, né? Pode falar, Thaís. Bom dia, pessoal. Bom dia. É assim, não é para ser os 6 obrigatoriamente no mesmo dia, entendeu? A partir do 6º encontro, vocês vão ser avaliados. Então, o Minisex vai ser uma nota de Minisex para vocês. Pode ser que seja 2 num dia, 2 no outro dia, e assim, não é a mesma coisa para os 6 alunos, porém não é pegadinha, não é provinha surpresa, nada disso. Vocês vão ter um roteiro. Vamos fazer assim, por exemplo, um Minisex de avaliação de prescrição.
Então, você não vai estar sendo avaliado na forma que você faz a anamnese, que você faz o exame físico, porque o teu minissex é sobre fazer uma prescrição. Então, se você sabe colocar a apresentação da medicação, se você sabe colocar a posologia, então nós vamos fazer, o outro minissex vai ser o minissex sobre exame físico, né? Você viu, triagem do câncer de mama que tem na saúde da mulher, exame clínico de mama. Então, vocês vão saber o que vai estar sendo avaliado. Não é provinha surpresa, não é pegadinha, não é nada disso. A gente vai ter, que ainda está sendo formulado os roteiros de minissex, e vocês vão saber previamente para vocês se prepararem para o que pode ser que caia, né? Então, talvez a gente coloque lá, você leu, 4 tipos de minissex. Você não vai saber qual vai ser o seu específico, porque o paciente é rotativo, né? Então, você leu, a queixa daquela paciente cabe este minissex, entendeu? Mas vocês vão estar avisados, vocês vão saber os roteiros dos minissex. Quando a gente tiver finalizado, a gente vai passar para vocês, olha, o minissex do 8º semestre vai ser X, Y, Z, tá? Então não é, surpresa, meu Deus, o que será que vai... Vocês já vão saber as possibilidades que vocês têm para avaliação da prática, tá? Sim, isso. Mas vocês já vão saber quais são os roteiros do minissex, entendeu? Você só não vai saber qual especificamente vai chegar para você, tá? Porque vai falar, agora o próximo paciente é o minissex do aluno tal. Agora, o que vai ser, a gente não sabe, porque o paciente vai depender da queixa do paciente, por exemplo, entendeu? Então, vai ser um paciente hipertenso, vocês vão ter um roteiro lá do hipertenso. Um paciente com queixa, uma mulher, da saúde da mulher, vai ser aquele minissex. Uma gestante. Então, a gente não sabe como vai ser, mas vocês já vão saber quais são os eixos cobrados nos minissex, né? Relacionando com o exame físico, com conduta, com a própria anamnese, pode entrar dentro de um minissex, tá bom? Vocês falaram dessa avaliação que vai ser supervisionada por vocês. Supervisionada no sentido de vocês também vocês avaliarem a forma como o professor avaliou o minissex? Na verdade, a gente não vai conseguir estar em todos os minissex, nós somos só 875 unidades. Quem vai fazer a supervisão é a orientação que a gente vai fazer para os preceptores, como se fosse, não é ensiná-los, né, mas mostrar para eles como que é para aplicar esse minissex. A gente não tem como passar fazendo a partir do 6º encontro em todas as unidades. E também a gente não tem como aplicar, porque são 180 alunos, né? E é por isso que cada preceptor vai ser responsável. Mas todos os preceptores vão ser orientados por nós de como fazer. O material para avaliação vai ser o mesmo para todas as unidades, entendeu? Então, assim, a gente vai chamar os preceptores, porque também vai ser novo para eles. Eles ainda não estão nem sabendo da novidade, né? E aí nós vamos fazer essa reunião, vamos mostrar os instrumentos de avaliação. Então, todo mundo vai ser avaliado com os mesmos instrumentos de avaliação, tá? Então, a nossa função vai ser passar com os preceptores, item por item, das avaliações do minissex. Outra dúvida, os conteúdos desse minissex serão referentes aos objetivos do 8º semestre? Isso. Então, todo minissex vai ser referente ao seu semestre correspondente, tá? Então, com certeza, para vocês, vai ser dentro desses eixos que a professora Karina já falou, tá? Continuando, então, aqui eu coloquei a partir do 6º, tá? Mas não quer dizer que seja só no 6º encontro, porque às vezes o número de alunos, né, a gente não consegue. Mas a partir do 6º, porque vocês já tiveram uma vivência, né, nas unidades. E aí, do dia 6 ao dia 9, aí a gente vai continuar com as atividades, né? No dia 20 e o dia 6, também continuam as atividades práticas. E dia 17 a gente vai ter a palestra de desidratação e reidratação da infância com a doutora Thaís. Pode passar. Também aqui na 711 às 7h30. Então, ali é palestra, né? Então, no dia 11, semana que vem, complicações do diabetes. Dia 18/9, hanseníase na atenção primária. Dia 16/10 será o nosso seminário dos casos clínicos. Então, o seminário que eu falei que vocês vão selecionar o caso do paciente com a síndrome plurimetabólica vai ocorrer no dia 16/10, tá? Então, é importante que não faltem ao nosso seminário, tá bom?
Dia 17/11 vai ter a nossa terceira palestra, então, Desidratinação e Reidratação na Infância com a doutora Thaís. Então, sobre o caderno, né, o relatório de campo. Então, tem que ver o horário limite do envio do caderno no AVA. Então, assim, se você postar fora do prazo, a nota é 0, tá? Então, tem que ficar atento ao prazo. E no dia 27/9, então, vocês vão ter que postar um caderno de campo. Então, vai ser elaborado de acordo com o roteiro que está no caderno. Assim que finalizado o caderno, né, por causa dessas mudanças, eu vou publicar para vocês o caderno. E lá vai ter o roteiro de como tem que ser realizado o relatório de campo, tá? E no dia 22/11, um relatório final, que também vai ter no caderno o passo a passo de como tem que ser elaborado esse relatório final, tá? Vocês vão fazer com o grupo de vocês, mas um aluno vai ficar responsável por publicar no AVA, tá? E vocês escolham entre vocês qual vai ser o aluno que vai publicar no AVA, tá? Em novembro, então, a gente vai ter no dia 22/11, então a data limite do relatório final. Dia 24/11 vai ser a nossa prova teórica, que vai ser às 7h30, tá? Então, dia 24/11 vai ser a nossa prova teórica. Vão ser 20 questões fechadas e 4 questões discursivas, tá? No dia 24/11, vocês também deverão me entregar a lista de presença, tá? Ao final da prova ou no início da prova, vocês me entreguem a lista de presença, tá? No dia 8/12 será a nossa devolutiva da prova e do relatório. Então, vai ser a nossa devolutiva da prova e o feedback do relatório. Dia 11/12 vai ser a revisão de prova e dia 15/12 vai ser o nosso exame. Então, assim, eu vou falar depois da avaliação, né? Aqueles que não passarem na parcial 1 vão ter direito a fazer o exame, tá? E também, no dia 17/12, temos a segunda chamada. Então, exame final dia 15 e dia 17/12, segunda chamada para aqueles alunos que perderam, né, a prova com falta justificada, né? Com atestado deferido pela coordenação, tá bom? Então, como que é os nossos critérios de avaliação? Então, a nossa nota final é a soma da parcial 1 com a parcial 2 dividido por 2. Então, a parcial 1, que é o formativo e o cognitivo, e a parcial 2, que é a APPC, que vai ter uma nota de corte, né, devido à fase. Por quê? Porque é a mesma prova para quem está lá no primeiro semestre, para quem está no 12º, mas vai ter uma nota de corte estipulada para o semestre que você está. Então, assim, não é assim, eu vou fazer uma prova, mas eu tenho que tirar a mesma coisa que o aluno do 12º. Não, vai ter uma nota de corte, tá? Então, tem que atingir a média igual ou superior a 7 para passar. Então, essa média tem que ser maior ou igual a 7 para passar. E tem que alcançar a nota mínima de corte estabelecida para a APPC. Então, se não tiver a nota mínima na APPC, não passa, tá? E aqui vocês estão no step 2. Então, assim, se não passar, não avança, não vai para o internato, tá bom? Então, caso o aluno também não atinja a nota de corte, ele vai poder realizar o exame de APPC. Só que o exame de APPC a gente ainda não tem data, a gente está aguardando, né, a coordenação nos passar uma data do exame da APPC. Então, se houver necessidade de realização de exames em ambos os componentes, parcial 1 e APPC, o estudante deverá ser aprovado em ambos e a média final pós-exame deverá ser igual ou superior a 6, tá? Então, se você tiver que fazer exame dos dois, você vai fazer exame dos dois, só que tem que ter a média acima de 6, tá? Então, como que funciona? Então, a nossa parcial 1 tem a etapa formativa e a cognitiva. Então, na formativa vai ter a avaliação de campo, né? O barema, que vocês já vinham sendo avaliados, né, pelo preceptor. Então, aquela avaliação diária da responsabilidade, né, do uso dos EPIs, do uso do jaleco, de como você se relaciona com a equipe, com o preceptor, com os pacientes, né, como você maneja, né, o atendimento, quais são suas habilidades ali, né, no exame físico. O portfólio reflexivo, ele vai ser uma média
do relatório de campo e do relatório final, tá? O barema tem peso 1, o portfólio tem peso 1 e o minissex peso 1. Então, a avaliação prática direta do preceptor, né, que a gente acabou de falar, também vai entrar aqui na etapa formativa, que tem peso 3. Na cognitiva, a gente vai ter a prova teórica, que vai valer peso 7. Então, aqui é a parcial 1 da nossa nota. Então, que vai entrar formativo e cognitivo. Aí, na cognitiva, a prova vão contar com 20 questões objetivas, com 4 discursivas, tá? Pode passar. E a APPC, então, né, que ela tem um valor total de 10, né, então equivale a 100% da nota parcial 2. Então, se não passar na APPC, não passa, tá? Então, precisa atingir a nota de corte mínima. Então, ela é 100 questões objetivas do modelo de ENAMED, né? Vocês fizeram, acho que, alguns simulados por aí, então, né? Não fizeram nenhum? Semestre passado os alunos fizeram, vocês fizeram? Depois da prova. Não sei se vão ter mais, você sabe? Só um? Fizemos um só. Que foi o último Não, semestre foi, passado? não sei se é o último, foi depois prova de neuro. Todos os outros a gente não fez. Exatamente. Aí, assim, o professor Luciano, no dia da abertura do 6, falou que aí que parece que eles iam liberar, quando tivesse seminário, para todos os alunos que quisessem, mas que isso ainda não tinha sido decidido Os simulados? porque tem só alguns eram liberados. E aí estavam sendo discutidos para vocês fazerem como se fosse treineiro para as próximas avaliações, mas isso foi terça-feira, só que ainda não tinha sido decidido. Até hoje, sexta, ainda não. Hoje a doutora Luciana ia vir, mas ela precisou ir aplicar o simulado. Ela ia vir aqui conversar com vocês sobre a avaliação também. Não sei se ela vai conseguir dar uma escapada ainda, eu acho que não, que ela está aplicando o simulado agora. Mas acho que ela conversou com vocês no início da semana, não foi? Mas ela não trouxe nada fechado. Nada foi Tudo revelado. é assim, talvez, a gente está vendo, então ninguém sabe nada Nós concreto. também estamos aguardando a coordenação Aham. também. Então, assim que a gente souber, a gente já avisa vocês, tá? Na parcial 2, se você não atingir a nota de corte, você... Não, você vai fazer o exame. Tem o exame da PPC antes. Se você não conseguir a nota de corte, você pode fazer o exame da Por PPC. mais que você tenha tirado notaço na parcial 1, você não vai passar. Porque você tem a nota de corte para passar no PPC. Ou seja, você fica de DP de se você não passar no exame do PNESC e da PPC. Passar na PPC você também não passa. Não, sim, mas qual que é o sentido de eu ter, assim, É isso, né? se Você eu pega for DP de bem numa PNESC, nota de HG parcial 1, e de HN. tecnicamente tudo bem eu não ir tão bem numa parcial 2 porque eu tenho uma média. Por isso que você vai ter a recuperação na Não, coisa. Tá, mas mas a DP, assim, é específico de PNESC? Daí ter duas notas como parciais, sendo que a primeira não vale. Porque a segunda eu tenho que passar de Foda, né? É só de corte, vem de corte. Não é que... Não faz sentido ela compor uma nota. Esse vai ser dia 13. Dia 13, aham. Recuperação. Então, o exame da PPC ainda não passaram a data pra gente. Só do exame final, que é do dia 15 do 12, que é da parcial 1. O exame da PPC a gente está aguardando a coordenação passar a data pra gente, tá? Inclusive, a gente só vai conseguir liberar nota Só depois que a gente... só no final. De todos, tá? De todos, até dos módulos temáticos também, a gente só vai conseguir lançar no final também. Só que aí tem que ser proporcional. Tem como cobrar do oitavo semestre a mesma quantidade de quem está no 10º semestre. Isso que eu falei, assim, vão ser por fases, né? A nota de corte vai ser referente àquilo que vocês adquiriram de conhecimento até o oitavo, né? Não dá para ser a mesma nota do aluno do 12º, que já passou por outros conteúdos. Mas a nota da prova vocês podem liberar antes também, ou não? Sim.
Sim, a nota da prova sim. A gente não vai conseguir fechar a média final porque depende da PPC e também se tiver o exame da PPC que a gente ainda não sabe a data, O tá? parcial 1 a gente vai liberar, que é o barema. Isso, melissexo, relatório, mas a gente não consegue a média final. Até pra gente conseguir calcular, porque a gente Só tá pra dar na questão da berlinda, assim, não Aham, pode falar. Na verdade tem o exame, né? Porque Mas isso é do isso. STEP, é porque deve ser que ela falou do Se você não passar mesmo no exame da PPC, você não vai, você fica retido. Não, eu sei, mas eu vou Mas tem que fazer o PINESC de novo? 8 de novo ou não? Não, porque na segunda-feira ela falou que não teria que fazer. Eu já não sei te isso eu também não sei te responder. Porque senão você fica. Eu entendi que você fica retido, mas não você tem que fazer novamente o. Você fica retido, você não consegue ir pra frente. Mas não que tem que fazer novamente. Teoricamente você passou no PINESC. Mas é isso que ela falou. Mas a gente pode tirar essa. Entendo isso também, mas não vou Porque não, afirmar. só Manda uma um zap pra ela, ver se Ela ela falou assim, gente, qualquer dúvida que houver sobre avaliação, é com ela que vocês vão. É porque ela que participou de todas as capacitações da avaliação nova. Era para ela estar aqui, só que ela precisou, o Curi pediu para ela estar lá, tá? O módulo temático vai ser assim, só no estudo geral de estudos. É, eu entendo que não teria que fazer novamente o PINESC, mas que você ficaria retido, você não consegue ir pro internato. Professora, mas você concorda que é muito complicado, porque todo mundo que entra aqui fala pra gente, eu acho isso, eu acho aquilo, eu não sei. Então por que vocês não esperam ter essa reunião com coordenação pra poder apresentar isso pra gente? Porque ela apresentou na segunda, aí vocês também têm dúvida disso. É complicado, porque cada hora alguém fala uma coisa diferente pra gente, todo mundo tem dúvida, a coordenação tem dúvida, os professores têm dúvida, ninguém sabe como isso vai ser instalado. Não, eu acho que, então a gente não sabe, vamos aguardar a coordenação. Era mais fácil aguardar isso e depois começar a passar pra gente, porque senão é muita incerteza pra gente também, sendo que a nossa grade é completamente diferente das outras. Então, já que isso não foi pré-organizado, deveria, primeiramente, entrar-se no consenso de como isso vai ser feito, porque, igual a colega falou, uma pessoa entende de um jeito, outra entende de outro. Vai ser aprovado no módulo, vai ser. Então, cada hora alguém chega e fala uma coisa diferente pra gente. Então, acho que é mais fácil, depois dessa reunião, que vai ter e tudo, alguém chegar e falar, vai ser assim e assado. É por isso que a gente não tem que ficar debatendo isso aqui, porque a gente não tem essa definição. Mas para iniciar o módulo, a gente precisa fazer uma Falar da avaliação que a avaliação. gente tem nesse momento. Então, ficar discutindo, até porque isso não é nem aqui, vem lá no superior das 9 instituições. Então, por isso que a coordenação também tem dúvida. Né? Por quê? Porque todas essas dúvidas, elas são mandadas para a central e a gente precisa esperar uma resposta. Só que a gente não pode esperar essa resposta para iniciar o nosso cronograma. Então, essa abertura é para passar o que a gente tem No momento para a gente poder dar partida nas nossas práticas. A gente não pode começar sem nenhuma abertura. Então, isso é o que a gente tem inicial. Eu entendo, todos vocês também, nós também ficamos assim, nossa, mas a gente vai falar o quê para eles, né? Então, assim, mais para a gente dar um pontapé inicial no nosso módulo, é o basal que a gente tem. Então, dia 12, se eu não me engano, vai ter essa reunião com a coordenação e eles esperam que a central já tenha respondido todas essas dúvidas para poder definir de vez essa questão da avaliação. Então, não adianta a gente ficar debatendo aqui, porque a gente também não tem essas respostas, né? Então, este é o protótipo de avaliação que tem e aí a gente vai seguir e todas essas dúvidas a gente espera que seja sanada até dia 12. E assim que certo, né, tudo, a gente vai postar lá no Aba certinho a avaliação, né, dentro do caderno vai estar escrito certinho, por isso que até não postei ainda o caderno, porque tem que fechar algumas coisas para que a gente possa postar o caderno para vocês, porque lá vai estar falando o que é cada avaliação, né, o que é o portfólio, o que é o minissex, né, o que é a parcial 1, o que é a parcial 2, tá bom? Então, finalizando, a gente já posta para vocês, tá bom? Pode passar. E
importante falar sobre a questão da frequência, né? Então, no mínimo 75% de frequência nas atividades teóricas e práticas. Então, assim, se faltar nas práticas, precisa repor na prática, né? Porque senão reprova por falta, tá? E vocês estão no momento decisivo, né? Do 8º pro internato. Então, ninguém aqui quer reprovar por conta de falta, né? Gente, teórica também reprova. Então, vocês têm que vir nas aulas teóricas. E quem estiver batendo módulo, eu estou fazendo um MHE de algum módulo, precisa justificar a ausência na teórica, tá? Então, pede para o professor do módulo que você está fazendo fazer o documento justificando a tua ausência na prova teórica para vocês não ficarem na aula teórica, para vocês não ficarem com falta, porque falta reprova. É uma tristeza perder 6 meses porque você não veio na palestra. Em uma reprova. Atividade teórica e o seminário vai ocorrer naquela semana. Exatamente, feriado. Tá, gente? Então, assim, vai ter segunda-feira, dia 11, dia 15, seminário, vão ter feriado. E dia 16 é o nosso precisa voltar antes para estar presente. Então, justifiquem as faltas. Se for atestado, a gente consegue ver no sistema se foi definido ou não. Mas módulo especial a gente não tem, e o que vale é o que o professor do módulo especial assinar e carimbar o dia e a hora que vocês estavam lá justificando a ausência no PNESC, certo? Deixa eu ver. Então, aí a revisão de prova, então a gente tem a devolutiva, é obrigatório participar da devolutiva, né, para que consiga protocolar o pedido de revisão. Então, só consegue pedir a revisão da prova aquele aluno que estiver presente na devolutiva. E aí vai ser feito pelo portal do aluno e até 48 horas úteis após a devolutiva. E é obrigatório que esteja presente na revisão, né, para sua defesa e levando a literatura para embasar a sua defesa, tá bom? Aí, aqui falando um pouquinho só sobre, pra gente finalizar, sobre o relatório de campo e o relatório final. Então, ambos são realizados em grupo, né? O relatório de campo, então, tem um tamanho máximo de 12 laudas. Então, fiquem atentos à quantidade, tá? E todo o apêndice que vai ter no caderno de como tem que ser realizado ele. Que tem que estar nas regras da ABNT, tá? Para que não percam ponto no relatório. O relatório de campo, então, vocês vão fazer uma história clínica completa, então, uma anamnese completa daquele paciente que você selecionou lá na unidade. Eu tenho um paciente que tem a síndrome plurimetabólica, eu seleciono ele e aí eu vou fazer uma anamnese completa, tá? E autoavaliação e plano de aprendizagem. Você quer falar alguma coisa do relatório? É a mesma coisa do PNESC 5, 6 e 7, tá? Então, fazer o paciente comprovar com o PDF da consulta, com os dados tarjados, né? Sem dados pessoais do paciente, colocando a teorização contextualizada daquele paciente, tá? Não é para copiar e colar diretriz, não é para contextualizar aquele paciente e análise da atuação da ESF em relação a esse paciente, tá? E no relatório final, é o plano de ação dentro dos eixos do PNESC 8. Nossa, eu quero muito fazer um de câncer de próstata. Não faz parte do PNESC 8, não é para fazer, tá? Isso, é a mesma coisa. Vai sortear o grupo, porque não dá para todos os grupos. Então, todo mundo vai ter um caso clínico postado já no dia desse caderno de campo. Quando a gente vir pro seminário, 3 semanas depois, já vai estar pronto isso. Já vão deixar, a diferença é que um vai estar postado em texto, o outro vai estar em PowerPoint pra gente fazer a apresentação, tá? Mas é o mesmo caso, não são 2, tá? Aí no relatório final, então não precisa fazer de novo essa história clínica. Não. No relatório final é só a plano de ação. Isso. Professor, vai ser uma média? Tá. Que eu falo em nota. Isso, a soma dos dois, Quem apresentar vai receber nota e vai valer para os que não apresentar. Não, todo Não. mundo vai ser avaliado. Não, porque eu tenho sorteio, professor. Quem vai apresentar. Não, é sorteio só para apresentar, mas a nota do
relatório, a gente já vai avaliar o relatório do grupo todo, entendeu? De todos os grupos vão ter uma nota do relatório de campo e uma do relatório final. E aí a média deles vai ser aquele 1 da formativa. Vai ser em cima do escrito, então, para nós Isso. Não. Mas precisa estar presente para contar com presença no dia. Tá? A sorte do dia de quem será sorteado para apresentar. Pode passar. Então aqui, né, que vocês sejam bem-vindos ao PNESC 8. Eu sei que estão muito aflitos com essas mudanças, né? Mas eu e a doutora Thaís estamos juntos com vocês, né, caminhando. Então a gente quer que vocês façam, né, um bom semestre, um bom PNESC. Caso precisem de algo, a gente está à disposição, tá bom? Agora vamos para a divisão e se vocês quiserem depois eu coloco de novo o cronograma aqui, tá? Mas eu vou postar também, tá bom? É a Giovana. Se tiver vaga, eu quero, por favor. Vamos lá, pessoal. Jardim Antártica, terça-feira, Luívia, tá aí? Olha lá. Tá certo o grupo? Tem alguém que saiu? Não? Tá. Botafogo, Gabriel, tá aí? Pode colocar. Oi? Pode falar que Saiu quem? Eu sei. O Wellington. O Wellington vai pro da Giovana, né? Tá. O nosso? Ah, é verdade. Agora do Aerorancho do Rui, da Giovana. É a mesma, é a outra Giovana, né? Giovana É, mas Gomes. esse que eu tô procurando. Tá aí? É bom, mas o professor. Alguém deram um rancho aí? Ninguém? Então tá zero. Não tem ninguém. Eduarda, Gabriele, Giovana, Raika, Sabrina, ninguém? Cadê a lista de presentes? Não passou, Eu entreguei aqui, ó, desde o começo. Cadê a lista de presentes? Cadê a lista, gente? Ah, tá lá no fundo. Ficou parada, hein? essa lista, professora, ela é como é que ela soube? Você quer ver? Mas poucos vezes, né? São 180, deve ter uns 50. E assim, já tem dado, né? Vai cair esse dia aí, né?
Porque o pessoal do terceiro vai pro quarto. Eu poderia dar Você gosta de bicho, né, cara? Não? Tá, depois passe a lista, tá? O pessoal aqui não assinou, por favor, depois passa a lista, tá? Elas estão lá, não assinaram. Tá, então vamos pro próximo. Ana Maria Couto, do Dr. Renato. Jefferson. Não veio? Mais alguém do grupo veio? Tá. Tem alguém que saiu? Tá todo mundo? Saiu alguém do grupo? Permanece todos. Tá. Wakeman do Noroeste. Todos do grupo? Ninguém saiu, né? Tá. Los Angeles, Jefferson, tá aí? E todo mundo do grupo? Tá. Vamos pro próximo. No MAP, da doutora Laura, que mudou esse semestre. Tá aí, pessoal? Tá? Não saiu ninguém, né, do grupo? Tá. Sâmia, é Sâmila? Sâmila, do Estrela d'Alva. Victória, a líder. Ok, os dois, tá. Caissara, doutora Larissa. Ninguém? Não, são... É de setembro, né? Não, porque agosto tem dois. Eles vão em agosto. Aí em setembro tem mais. Albino, Coimbra do Breno, Maria Eduarda. Tá, mas o grupo tá tudo certo. Tá. Jockey Clube da Raíssa. Tô mostrando que ele é muito mais. Tá aí alguém? Tá certo? Tá. Eu lembro. Daiane do Albino, Bianca. Tudo certo? Tá. Jardim Azalé do Rodolfo. Tudo certo, né? Moreninha, doutora Márcia, que entrou agora. Tudo certo, né? Tá. Nova Bahia, doutora Andiara. Tudo certo? Tá. Mário Covas, do Daniel, do grupo da Maria Eduarda Alves. Tudo certo? Vamos pro próximo. Aero Itália da Andressa. Sexta-feira. A Isadora Falcão, tá aí? A Andressa está de férias agora em agosto, tá? Não sei se ela avisou vocês. Então, esses dois primeiros encontros vão ter que repor, tá? São 2 encontros, tá bom? Antes do cenário. Então, aqueles grupos que o preceptor estará de férias, que tem também da Larissa do Caissara, precisam repor antes do seminário, tá bom, pessoal? Para poder fazer o caso clínico, tá? Breno do Albino Coimbra da sexta, Gabriel Henrique. Tudo certo? Daiane do Albino Coimbra, Petrus. Tudo certo, né? Sâmila do Estrela d'Alva da sexta, Letícia. É verdade. A Marabá, a Anne, Monique, representante. Tudo certo? A doutora Flávia saiu. 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 A doutora Flávia e o doutor Fábio. Os dois que saíram, tá? Mário Covas, Daniel, Gabriel Almeida, representante. Tudo certo? Caiobá, da Tânia. Da Giovana? Você tá pra baixo, eu fui aqui, tá? Da Giovana, Luísa. Tá. Tarumã do Lincoln, Arthur. Tudo certo? Tá. Caiobá, da Tânia, agora, Luísa. Tudo certo? Nova Bahia, doutora Rafaela, Isadora Lima. Tudo certo? E Jockey Clube, Pedro Henrique, não, Maíra. Tudo certo? Tá. Gente, deixa eu só falar uma coisa com vocês em relação aos preceptores. E como a gente tem turmas grandes,
Se vocês tiverem algum problema com internos, né, a gente pediu para os preceptores para não ter interno de outra instituição junto, né? Porque quando é da Uniderp, a gente pode falar querida, né? Ou não chega para lá neles, né? Por quê? Porque eles vão lá 10 períodos durante a semana, vocês vão um período durante a semana. Então, falar para o nosso interno, meu amor, já passou pelo PNESC, né? Vamos deixar eles atenderem, que agora é muito mais fácil. Então, a gente tenta pedir, e eu acho que nenhum deles tem internos de outra instituição. Porque nós não temos liberdade para falar isso para o aluno de outra instituição, né? Até porque, mas para os nossos, a gente tem. E se vocês tiverem algum problema com internos, e se porventura um desses passou batido e pegou o interno de outra instituição, se vocês tiverem algum problema, não hesitem em falar conosco, tá? Não hesitem em falar conosco se tiverem problema com o preceptor, com a moça da vacina, com a moça da farmácia. Por quê? Porque normalmente vocês esperam 7 encontros para falar assim, isso a gente não fez nada. Pô, 7 encontros, vocês perceberam que vocês não fizeram nada, né? Então não esperem ter problemas com o preceptor, não permitam que o preceptor deixe vocês na copa. Parece ser bom ficar na copa, mas não é. Vocês deixam de aprender num cenário riquíssimo que é o PNESC. Nós não conseguimos passar em todas as unidades 10 vezes, é impossível e inviável. Então vocês, se tiverem problema, não esperem a gente passar. Entre em contato com a gente antes, nós vamos fazer a divisão de supervisão e mandar nos grupos do representante, tá? E óbvio, se alguém desde já quiser mudar de unidade, vocês precisam falar neste momento antes da gente mandar as listas para a CESAL, tá? Então, eu queria mudar de unidade, a minha unidade não tem nada, porque a gente sabe que tem unidade que tem nada, vocês que acham que a gente não sabe. Mas vocês adoram ficar lá, querem ficar lá, mas se porventura tocou no coração de falar, nossa, eu queria para fazer mais, vocês peçam pra gente que a gente vai mudar vocês de unidade ou de preceptoria, tá? Você tem até hoje pra trocar? Não é até hoje pra trocar, mas a gente precisa Mas ter. a gente precisa o quanto antes pra poder mandar a as gente listas ver pra essa CESAL. possibilidade de preceptor em outra unidade e também para que a gente mande o quanto antes a planilha para CESAL, tá? Porque Tem que ser até semana que vem, no máximo, porque na outra já vão pra unidade. Por quê? Vocês pensam em mudar? Não, de verdade. Pode falar. De que unidade vocês são? Ana Maria do Clube. Ana Maria. Peso 1 anota agora, hein? É pouquinho. Tira aquele segundo. Mas se vocês quiserem mudar, meninos, vocês precisam avisar pra gente ver disponibilidade, tá? De mudança. Estrela Dalva, Estrela do Sul, tem a preceptora Fernanda. Tem que ver se é na terça ou na sexta. Vocês são de que dia do Renato? Terça ou sexta? Acabou de falar para Eu acho que eles vão da terça, eu acho. Aqui, Ana Maria. Jefferson é o representante. É terça-feira o grupo de vocês. A preceptora Fernanda, no Estrela do Sul, tem disponibilidade se vocês quiserem. Ela tem alguma coisa de horário, tem alguma especificidade de horário, que eu acho que eles têm que chegar mais cedo. Alguma coisa, ela tem uma especificidade de horário, se é de manhã ou à tarde. Mas aí vocês falam com a gente, então, tá? Se tiver alguma outra unidade também, aí passa o contato. Se vocês falarem, professora, será que não tem tal unidade? A gente também pode tentar, tá? Eles não estão, gente, fazendo um favor para vocês. Preceptor não faz favor. Eles recebem para preceptorar. Nós temos uma fila de preceptor pedindo para preceptorar. Por quê? Porque eles recebem, não estão de graça. Não é um favor que eles estão fazendo. Não é à toa que agora eles vão ter que ajudar na formação em questão, que já tinham, né, de nota. Isso, do Minissex, a gente vai ter que fazer um treinamento. Certo? Então não achem que eles estão lá, nossa, não vou falar nada não, já está fazendo um favor. Não, por favor, tá bom? Todo mundo já assinou a lista de presença?
pessoal. Bom semestre, até terça